E aí, pessoal, mais um vídeo do canal. Espero que todos vocês estejam bem. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre a importância da linguagem, né? Aí você se pergunta, o que é linguagem? Porque o que está mais próximo da gente, tendemos a não refletir, a não questionar sobre isso, né? E nessa reflexão sobre a importância da linguagem e demonstrando aqui como ela se dá, né? Porque ela é fundamental na nossa sociedade e nas relações com os demais, certo? Então, linguagem aqui como sistema de signos e símbolos no qual comunica, né, nossos valores, sentimentos, ela é de extrema importância, né? Ora, há uma teoria, né, uma das hipóteses que a linguagem surgiu através da questão da necessidade, né? Necessidade de quê? Necessidade da sobrevivência. Então, o homem para sobreviver, ela acabou desenvolvendo através dos gestos, né, e dos sons, né, essa comunicação, desenvolvendo a linguagem, né? Ou a linguagem surgiu através da mímica, né? Uma mímese, né? Dos gestos e sons da natureza, sendo a cachoeira, né? A chuva, o trovão, e aí o homem acabou a partir daí, né, criando, né, a linguagem. E aqui trazendo essa importância, o que é linguagem, né? Eu dei um pouco do esboço, mas esse assunto é muito complexo. Então, vou me resumir justamente aqui na importância, né? Ora, Aristóteles na República, perdão, né, galera, na política, justamente falou que o homem é um animal político, né? Ele está e vive, constrói uma sociedade, ele é cívico e ele também possui linguagem. Não quer dizer que os outros animais de outras espécies não possuem. Justamente, né, para Aristóteles, os outros animais possuem uma espécie de linguagem que ele chama de voz, que exprime o prazer ou a dor. Mas o homem ele é dotado da palavra. Então, quando o homem, sendo o homem dotado da palavra, o homem ele pode, né, discorrer, falar do bom, do justo, do mal e em questões. Justamente Rousseau também vai estar se baseando nessa questão da linguagem, né, como uma necessidade a partir do momento que eu vejo no semelhante, surge a necessidade de eu exprimir meus sentimentos, né, desejos. A linguagem, ela é de extrema importância na medida que ela modela o nosso modo de pensar, de sentir, certo? E até mesmo o afeto que é produzido na gente. Porque não se enganem, né? O discurso produz um certo tipo de afeto, né, no humano, que isso orienta todo o modo de ser, de agir, de se comportar em relação ao meio que ele está inserido. Platão, né, no livro O Fédon, ele vai dizer que a linguagem é um parmarcon, né? Em português, essa palavra grega, ela possui o significado de poção. E esse significado de poção, em português, atribui a três sentidos, né? No quesito remédio, veneno e cosmético, né? Linguagem para Platão, no sentido de remédio, é aquilo que no diálogo, na comunicação com o outro, você reconhece a sua ignorância para daí chegar a um conhecimento, né? Uma epiderme, né? Sair desse estado de ignorância, sair da doxa e ir para o conhecimento, né? Doxa é opinião. E o veneno é, na medida que você lê um texto ou escuta um certo tipo de discurso e você não se questiona sobre aquilo,
ela acaba te encantando, te seduzindo, né? E modificando, modelando todo o seu modo de pensar. Seria uma espécie de uma erva daninha, certo? E o cosmético é, na verdade, uma dissimulação, uma máscara. Uma dissimulação é ocultar, né? Fingir, parecer, ocultar, simular, né? Simular, fingir, parecer, dissimular, esconder. Então, a linguagem também se encontra nessa dimensão. E aí a gente vê, né? Essa questão que a linguagem se encontra, né? E como ela é utilizada, né? Trazendo esse aspecto desses três atributos de como ela pode ser utilizada. A partir do cosmético, ela é utilizada como uma dissimulação, uma máscara, né? Ocultar, esconder o real. A palavra também, ela é de uma potência criativa, né? Enorme, porque a linguagem, ela torna presente o que até então não se encontrava presente. O que é isso, né? Quando eu digo, ora, quando numa missa cristã religiosa, né, naquele processo da Eucaristia, fala que do pão e do vinho se manifesta a carne e o sangue de Jesus ou de Cristo, ali ela torna presente, né, traz todo o contexto simbólico, né, através desse contexto, traz o sagrado, manifesta o sagrado ah, ali naquele espaço, né, manifesta o sagrado, né, encarna um sagrado ali através daquele pão e daquele vinho, né, torna-se presente. Há também questões, né, tipo as palavras tabus, no qual uma pessoa religiosa fala, não fale o nome de determinada coisa, né? Um exemplo aqui, não fale o nome do demônio, de Lúcifer, porque ele pode se tornar presente. Então a linguagem tem todo esse aspecto religioso, né? Que é de uma extrema importância, né? E de força criadora, criativa. Ora, a linguagem também é o meio de união. Por que união? Vou estar aqui utilizando um exemplo da Torre de Babel, né, que está na Escritura Sagrada, no qual, através da Bíblia, vai querer dar conta da pluralidade de línguas que existem na humanidade, né? Vai dizer o quê? O homem, os povos, né, construindo algo em comum, que era a torre, para se chegar ao céu, e Deus vai tirar aquela língua em comum, porque o homem está se usando a chegar no céu, a chegar no divino e querer alcançar aquele status, né? Desafiar Deus. Então, daí, Deus tirando essa língua em comum, vai causar todo o desentendimento, né? E com isso vai parar a construção da torre, né, de Babel. É muito interessante essa questão. Ora, a linguagem impera, né, no Ocidente duas formas de linguagem. A, a mitos, ou mitológica, né, mitos, uma narrativa de explicação do mundo que parte da premissa da criação de deuses, né, da relação dos homens, e também querendo explicar a técnica, né, que seria a agricultura, né, e a construção de casas, outra questão. E essa forma mitológica, né, esse mitos, essa forma mitológica de linguagem, dá vazão, como eu dei um exemplo agora, a questão da linguagem utilizada na perspectiva religiosa do sagrado, não só para manifestar algo divino, mas também para representar. Isso tudo instala um certo modo de ser no homem de entendimento. E outro modo de linguagem que se encontra é o logos, né? O logos,
está naquela dimensão de realidade ser, de palavra e razão. Já é uma estrutura, uma forma de linguagem mais estruturada racionalmente, onde não tem características mitológicas. Então, a partir que um determinado objeto é explicado, né, narrado através de uma certa configuração, no sentido que o mundo foi criado por deuses, isso passa a ser uma discussão filosófica, não, perdão, passa a ser uma discussão científica à medida que esse modo de linguagem, que é o logos, né, palavra, razão, realidade, se explica aquele objeto, né? Eu utilizei aqui mundo, mas a gente pode explicar, trazer outro objeto, uma cadeira, certo? Eu posso explicar o surgimento da cadeira de diversos modos. Um exemplo bem esdrúxulo, né? Sendo a cadeira. Isso aqui é apontando, eu quero apontar aqui, né? A importância que a linguagem tem na humanidade e no homem, porque também né, o homem na sua solidão consigo próprio, né, ele se utiliza da linguagem, certo? Ou escrever um livro, fazer um diário, ouvir uma música sozinho, ou ler um livro, né? Isso tudo, né, que engloba linguagem. Isso tudo faz cada vez mais o homem, e dependendo da circunstância, motiva o homem a pendurar na existência ou não, porque trazendo essa visão um pouco pessimista, pendurar, né? Pendurar, durar na realidade, no sentido que o homem, né, em uma certa crise existencial, recolhido na sua solidão, é numa leitura de um texto filosófico, de um poema ou de uma escritura sagrada, que tudo isso envolve linguagem, que ele luta, né, com essa crise existencial e depois sai daí renovado, né? Você vê como a linguagem está perpassando, né? Está no fundamento de tudo. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo no qual eu falo sobre a importância da linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, compartilha e qualquer coisa, tragam seus pensamentos, suas ideias aqui nos comentários que a gente pode estar dialogando. E é isso. Namastê. Saúde do Deus que habita em você. Gratidão.